Hoje nós vamos começar a nossa série em Tiago. Tá? Então o nome que a gente deu para essa série aí é Tiago, Evangelho Prático. Tá? Então vamos ler aí do Tiago capítulo 1, dos versos 1 ao 12. Então vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu redor, em seu ardor, e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, vamos meditar na Tua palavra e pedimos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Não sei quantos de vocês já começaram uma academia, fazer treinos em geral, assim, para melhorar estética, condição física e coisas em geral. Se você não começou, você conhece alguém que já começou, né? E como que funciona? A pessoa começa, vai toda animada na academia, faz aquele plano anual, geralmente é o que as academias vendem para sair mais barato. A pessoa faz um mês e nunca mais vai. Conhece alguém assim? E tem outro que ainda continua indo. E aquele que vai uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, faz um treininho mais ou menos lá, né, sem muito esforço, nada que vai me cansar demais, mas fala que está fazendo. E aí chega uma hora e fala, não sei porquê, não vejo o resultado. Tem uma piadinha que outro dia um amigo meu fez. Estou pagando academia há 1 ano já, não muda nada. Mas você faz quantas vezes? Não vou, só estou pagando. Porque quando a gente pensa num treino, principalmente treino de força, né, tem algumas coisas que são exigidas do treino. Primeira coisa, carga. Né? Eu vejo muita gente que quer treinar, mas eu não vou pôr peso não, imagina, só para fazer um exercício. Não vai resultar em nada, porque sem carga não tem fortalecimento. Segundo, tempo. O pessoal vai 1 semana, não estou vendo resultado, vou parar com esse negócio. Exige, né, tempo, você tem que fazer. Exige técnica, né, que é saber como fazer. Se você faz o exercício errado, você pode se machucar. Não dá resultado e ainda pode piorar a situação. Então a gente precisa de um pouco de sabedoria para fazer exercícios. E, em quarto lugar, constância, que é perseverar no que está fazendo. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça que não está vendo o resultado, continuar. Isso aqui tem uma conexão total com o nosso texto aqui de Tiago. Como eu falei, nosso tema de Tiago é o Evangelho prático. É colocando a nossa fé em ação. Então é uma fé que na verdade é uma força espiritual. Tiago vai trabalhar exatamente esse nosso desenvolvimento, esse amadurecimento cristão, nosso fortalecimento no cristianismo. Tá? Então essa metáfora da academia vai servir para esse nosso primeiro sermão aqui, mas ele vai servir para toda a carta de Tiago. Tá?
que nossa força espiritual ela não cresce por atalhos, ela só cresce quando Deus coloca carga, ou coloca a gente debaixo de cargas pesadas, tá? Para treinar e ensinar a gente do jeito certo, tá? Então, o Tiago 1 aqui, ele vai nos dar nosso primeiro treino dessa série, tá? Que é como atravessar as provações sem desperdiçar a dor, tá? E ser mais maduro. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, dar uma breve introdução sobre a carta de Tiago, como a gente sempre faz quando a gente vai iniciar um livro, né? Então, como o nosso texto diz aí, ele mesmo se apresenta Tiago, né, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não fala muito mais coisas sobre ele. Quem é esse Tiago? De onde que ele veio? Por que ele está aqui? Né? Qual o currículo dele? Ele não fala, né? Mas toda a tradição cristã já chegou numa conclusão, e de acordo com outros textos, de que esse Tiago é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Não é o Tiago apóstolo, porque ele foi o primeiro a morrer. Então não é aquele Tiago dos 12, tá? Mas é o Tiago, irmão de Jesus, que, como a própria tradição crê, ele é um discípulo tardio. Ele é um discípulo tardio, porque se a gente lembrar de que os irmãos de Jesus não criam nele, lembra disso? Quando Jesus estava lá, e a sua família chamando, o que Jesus fala? Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Tá? Então, a gente percebe que ele não estava lá com os 12, ele não seguia Jesus, mas ele realmente creu em Jesus, e está aqui essa carta provando. E Tiago se tornou um dos grandes líderes da igreja, né? Tanto é que tem um autor, Scott McKnight, que ele falou, eu não tenho nada a ver, não sigo a sé romana, mas se tivesse que existir um primeiro papa, não seria Pedro, mas seria Tiago. Porque Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, e a gente percebe a força que Tiago tinha, tanto para Pedro, como a gente estudou lá em Gálatas, lembra? Né? O medo que Pedro tinha de Tiago. Paulo fala que quando ele se tornou apóstolo, ele foi primeiro, antes de começar tudo, ele foi falar com Tiago, né? Então, no concílio, lá em Atos 15, é Tiago que preside o concílio. Então, Tiago tinha uma certa importância dentro da igreja ali do primeiro século, tá? E é esse Tiago que escreve para a gente aqui. E a gente vai perceber que existe uma linguagem bem judaica, tá? Então, a gente vai perceber que é alguém que trabalhou muito, estudou muito a Taná, né, que é a Bíblia hebraica, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Isso aqui era só uma introduçãozinha aqui. E ele começa falando das 12 tribos da dispersão. Não é que seriam essas 12 tribos? A gente percebe mais uma vez uma linguagem do Antigo Testamento, né, que vai ter essa conexão com Israel. Então muita gente acha que ele está escrevendo só para judeus cristãos. Primeiramente sim, porque ele era o pastor, o bispo ali da igreja de Jerusalém. Só que quando essa linguagem, as 12 tribos já não existiam mais. Lembra? Por causa do exílio, as 12 tribos se perderam. Por isso que eles passaram a ser chamados de judeus, porque era da tribo de Judá. Então era só o reino do sul que acabou voltando, como a gente estudou lá em Zacarias, a gente estudou em Esdras, né? Sempre o reino do sul que volta. Mas ele fala que as 12 tribos da dispersão, ou seja, o povo de Deus que está espalhado entre as nações, e é entre a gente aqui. Nós somos o povo de Deus espalhado entre as nações. Então Tiago aqui ele está falando diretamente com a igreja de Jerusalém, mas também com a igreja escatológica, que é a igreja do Senhor Jesus espalhada entre as nações, ok? E aí o nosso texto que a gente leu aí, a gente vai perceber uma moldura que está no verso 2 e que completa no verso 12, usando a mesma temática, que é o quê? Das provações. Então Tiago começa falando ali no verso 2 sobre alegrar-se nas provações, e ele encerra no verso 12 falando de novo das provações. Então, muita gente
lê Tiago, e Tiago tem uma certa relação com livros sapienciais, que é o quê? Livros de sabedoria, como Provérbios. Então muita gente vai fazer essa conexão entre a carta de Tiago e Provérbios. E quando você lê Provérbios, o que ali é? É uma sequência de frases de sabedoria que parece que não ter conexões diretas uma com a outra. E muita gente acha que a carta de Tiago é da mesma maneira. Só que a gente vai entender que não é. Esses versos mesmos que a gente leu, não parece que Tiago começa falando uma coisa, de repente ele muda e fala de outra, daqui a pouco ele muda e fala de outra e fala de outra. Só nesses 12 versos que a gente leu? A gente não dá essa primeira impressão, né? A gente vê lá, ele começa, tem versos que se alegrem nas provações, né? Vamos dar uma voltada ali, ó. Começa, tende alegria de passar por provações, sabendo que a vossa fé produz perseverança. E a perseverança, a libertação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos. E aí no verso 5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Fala, Tiago mudou de assunto, né? E aí, verso 6, se alguém, porém, duvidar, mudou de assunto de novo. E aí, no verso 9, mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua posição. Então a gente vai pensar, nossa, Tiago não para aqui, ele vai mudando de assunto. Só que aí no verso 12 é interessante como ele volta no verso 2. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Ou seja, então a gente vai entender aqui que Tiago não está mudando de assunto, ele está falando de um assunto: as provações. E todo o miolo tem a ver com isso, tá? Então é importante a gente entender essa questão. Então essa moldura aqui. E aí, antes de Tiago nos dar essa técnica do nosso treino aqui, né, ele nos dá um texto que vira a lente para a gente entender toda a carta de Tiago, que é esse primeiro verso. Como que ele começa? Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Então, essa primeira frase dele, como ele se apresenta, é o jeito como ele está se colocando, mas também a lente pelo qual a gente tem que ler a carta toda, como nós sendo servos de Deus e de Jesus Cristo, certo? Porque ele começa falando aí, né, servo, e esse servo, né, que é a palavra doulos do grego, que é uma servidão obediente, humilde e leal. Então ele começa falando, eu sou esse. Então se a gente pensa, Tiago que nem cria em Jesus, era só o irmão dele. E por que é exatamente, muita gente fala, por que você é irmão de Jesus? Por que ele não colocou aqui Tiago, irmão de Jesus, da família de Jesus, filho de Maria, né? Porque ele percebeu que isso não significa nada. O que ele é? Um servo de Jesus Cristo. E é por essa lente que a gente vai ter que ler toda a carta. Nós, como servos de Deus e de Jesus Cristo. Tá? E a gente tem que entender, a gente não é um cliente de Deus, a gente não é um usuário do cristianismo, a gente é servo do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, né, a grande questão aqui do nosso trecho é, quando a dor da provação chega, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com a provação? A gente encara, se a gente é um cliente de Deus, ou um usuário do cristianismo, então a gente vai chegar a Deus, qual é que é? Não tá bom isso não. Se a gente é um usuário da religião, isso aqui não está dando certo, vou para outra. Não estou a fim de sofrer, eu quero outra coisa. Então, a forma como a gente encara as provações é sempre baseado nessa percepção. Eu sou um servo de Deus. Logo, eu não tenho a mínima condição de chegar a Deus. Não está legal isso não, muda aí. Porque eu sou servo. Um servo leal, obediente e humilde. Então, eu vou ter que entender as provações dessa vida por essa lente de ser servo do Senhor. Amém? Então, se eu pertenço ao Senhor, e isso é um ponto muito importante, quando você, como o Tiago pôs aqui, eu sou servo do Senhor. Logo, Ele é meu dono. Então, se Ele é meu dono, a minha dor não é irrelevante para Deus. Deus não vai olhar a nossa dor e falar, tanto faz isso aí. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele. Se nós pertencemos a Ele, então
a nossa dor, a nossa provação não é terra de ninguém, mas significa que nós estamos na escola de Deus, tá? Então vem esse nosso primeiro imperativo aí do trecho, que é: tendes por motivo de alegria o passar por provações. E aí aqui é muito interessante a gente pensar. A questão toda de Tiago aqui não tem a ver com masoquismo. Não tem a ver, sofrer é gostoso, né? Você está passando por sofrimento? Não, se alegra aí, fica feliz porque é gostoso sofrer. Não é isso que o Tiago está falando. Ninguém é doido de falar que sofrer é gostoso. Então não é um masoquismo, mas é o que? Estou passando pela dor e eu tenho que me alegrar porque essa dor vai ter um resultado. Não é se alegrar na dor, percebe? Não é se alegrar com o que está acontecendo, mas isso que está acontecendo, eu estou sofrendo, está ruim, mas Deus está usando isso daqui. Deus está no controle de tudo, não está passando desapercebido por Deus. Deus está vendo e Deus está usando isso para me levar em algum lugar. Então é se alegrar com o que Deus está fazendo no meio da provação. Não se alegrar, estou sofrendo aqui gostoso, era tudo que eu queria. Não é isso é loucura. Mas estou sofrendo, mas o que Deus está fazendo comigo, então eu vou me alegrar no que Deus está fazendo comigo, tá? E aí, de novo, a gente vem para a nossa imagem da academia lá, dos treinos. Quem já fez academia sabe que não é gostoso. Quando você está lá no aparelho, na máquina, levantando peso, não é, tá de boa aqui, que legal. Dói, você cansa, fica sem ar, sai no dia seguinte, então fica com dor no corpo. E aí você vai se alegrar, porque, estou sentindo dor, que legal. Não, ninguém pensa isso. Mas quando você está lá sentindo o sofrimento, você está pensando no quê? No resultado. Ninguém está pensando ali, está doendo, que legal que está doendo. Nossa, que está pesado, que gostoso. Ninguém pensa isso. Mas o que pensa? Não, eu vou continuar, porque eu quero um resultado. Eu estou num treinamento. E essa mesma percepção que a gente tem que ter nas nossas provações da nossa vida, do dia a dia. Está pesado, mas eu estou sendo treinado. Então, vou continuar firme, porque o Senhor está me treinando para algo maior, tá? E algumas aplicações aí então para a gente pensar, né, sobre a nossa dor das provações. Primeira coisa, né? Não desperdiçar a dor com cinismo. Tipo, isso aqui nada faz sentido nessa vida mesmo, então deixa isso para lá. Ou com pressa, espero que isso acabe logo. A gente fica tentando fugir, né, da dor. E tem essa questão do isolamento. Quantas vezes a gente já passando por provações, a gente já não quer, também não quero nem mais orar, também não quero nem mais ir na igreja. Para quê? Sofrendo demais, a vida está muito dura. Quem nunca pensou isso? Porque é exatamente que as pessoas que vão para a academia, isso aqui está muito difícil, eu não vou mais não. Para, que isso? Eu já vi muita gente falando, pagar para sentir dor? Eu não. E aquele, vou na igreja, oro, leio a Bíblia e continuo sofrendo? Não quero mais. Não está dando resultado. Porque a gente entende que o resultado é parar a dor. Só que para Deus não é. O resultado é o nosso fortalecimento, o nosso amadurecimento. Por isso que ele vai falar da perseverança, né? E que a perseverança, né, o nosso texto aí fala, o Tiago fala aqui, para que essa perseverança, né, porque a fé produz perseverança, e essa perseverança deve ter ação perfeita, para que sejam aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então essa palavra aí que Tiago usa de perfeição, que a gente não tem que pensar que é a nossa perfeição no sentido de não pecaremos mais. A aprovação vem para que a gente aprenda a não pecar mais, que a gente seja um santo perfeito. Não, mas tem a ver com esse amadurecimento, esse crescimento. E não faltar coisa alguma. A gente sabe que a gente só vai ser completo no último dia. Mas até lá, estamos passando por esse processo. Por isso que a gente não pode ter pressa, né? A perseverança, ela tem a ver com isso. Perseverar não é correr para o negócio acabar logo. Perseverar é continuar, mesmo que esteja difícil, porque eu estou visando
o amadurecimento, o crescimento, até que não me falte nada, que eu sei que só vai ser no último dia. Então não posso achar que a semana que vem já não vai me faltar nada, porque a gente sabe que vai faltar. E se vai faltar crescimento, vai faltar amadurecimento, o que Deus vai deixar acontecer com você? Provação. Quando a gente estiver perfeito, não precisa mais de provação. Só que isso daí só vai acontecer na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ali não vai faltar mais nada. Ali estaremos completos, plenitude completa, igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, sem pecado, sem tentações. Mas até aquele dia, vamos suportar provações. E como nós encaramos as provações é que vai mudar a nossa história. Se eu entender, Deus gosta de me ver sofrendo. Não, Deus não gosta de ver me sofrendo de maneira alguma. Só que os sofrimentos pertencem. Jesus não disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que o Senhor Jesus já tinha falado para a gente? Mantenha-se animado no meio das tribulações, porque Ele venceu. Amém? Então é constância, treinar com constância e perseverança, para que a gente tenha uma ação completa em nós. E como eu falei, né, Deus não é o autor do mal, Ele não se deleita na nossa dor, mas na sua providência Ele não desperdiça a nossa dor. Ele usa para nos levar à maturidade. Amém? E aí, Tiago fala da gente se alegrar nisso tudo, só que a gente sabe que essa alegria com um propósito, ela não vai nascer do nada, certo? Não é normal para a gente se alegrar e sentir uma realização em passar pelas provações, porque não faz sentido para nós. A gente não gosta de sofrer, o nosso corpo não gosta de sentir dor, a gente não gosta de passar por tribulação, é ou não é? Qualquer pessoa normal que você conversar vai falar essa mesma coisa. Você gosta de sofrer? Lógico que não. Você gosta de sentir dor? Lógico que não. Mas, como então que a gente vai conseguir se alegrar nas provações? Por isso que Tiago continua. Se você precisa de sabedoria, peça para Deus. Como que eu vou conseguir passar pela provação? Sozinho eu não consigo. Eu preciso de sabedoria. Então a gente percebe que quando o Tiago fala da sabedoria, não está mudando de assunto. Ele sabe que é a primeira pergunta que vai surgir na nossa cabeça. Peraí, me alegrar na aprovação. Como que eu faço isso? Então, aí você precisa de sabedoria. Então, precisa de sabedoria? Peça para Deus. É Ele a fonte de toda a sabedoria. E é a sabedoria que vai envolver como passar por essas provações na nossa vida. E aí quando ele pensa, essa questão da sabedoria, também não é uma questão que vem de uma vez só. Não é Senhor, me dá sabedoria. Pronto, agora eu tenho sabedoria total para viver os restos dos meus dias. É assim que funciona? É assim que funciona qualquer tipo de conhecimento que nós recebemos do Senhor? Ou de qualquer outra coisa na nossa vida? Se aprende tudo de uma vez? A gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Nós vamos adquirindo sabedoria. E é isso que nós precisamos. Então, essa constância, essa perseverança na tribulação vai envolver a nossa perseverança na busca pela sabedoria do Senhor. Um dia nós temos uma prova nova, é ou não é? Por essa eu nunca passei. Então o que eu preciso? Sabedoria. Quando vem, essa daí eu já conheço. Essa daí o Senhor já me ensinou como lidar com essa. No dia seguinte vem, essa é nova. Então eu preciso de novo de sabedoria. E aí Tiago fala, e se você pedir, o Senhor vai conceder. Ele nunca vai nos recriminar por pedir sabedoria. Se a gente chegar, Senhor, essa situação está complicada, eu preciso de sabedoria. Aí o Senhor não vai falar, de novo? Você já pediu isso ontem. Se vira. Não, esse não é o tipo de pensamento que Deus tem. Porque Deus, Ele concede, Ele tem alegria em dividir com a gente da sabedoria dEle, do conhecimento que Ele tem de todas as coisas. Então, o Senhor nunca vai nos recriminar, nunca vai falar, mas de novo, essa daí você já passou, hein? Não lembra não?
Não, Ele vai de novo nos conceder. Ele nos dá gratuitamente, com alegria. Ele nos dá a sabedoria dele para enfrentar as situações. Por quê? Ele está visando o nosso amadurecimento. Ele sabe que a gente precisa dele. E Ele vai dar esse amadurecimento para a gente através da sabedoria. Amém? E aqui é importante entender, essa sabedoria não é um conhecimento apenas, não é informação. Porque hoje nós vivemos na era da informação, é ou não é? Nunca tivemos tanto acesso à informação como temos hoje. E nunca vimos uma sociedade tão com falta de sabedoria como que vivemos hoje. Então a gente percebe, informação não é igual sabedoria. A sabedoria, ela precisa de vivência, é ou não é? Essa é a diferença de quem é sábio e de quem sabe alguma coisa. O sábio é aquele que passou por aquilo, viveu. Por isso que essa sabedoria que o Senhor fala que Ele vai dar, não é só um conhecimento, não é uma informação. Ela não é para a gente se livrar da provação, mas é para a gente passar por ela. Porque quando a gente passar por essa provação, no final, a gente vai ter muito mais do que um conhecimento a respeito da situação. A gente vai ter a sabedoria de ter passado por aquilo, sustentado por Deus e vencido aquela. Estou próximo para pronto para a próxima. Vamos seguir. Dá para entender a questão da sabedoria? Por isso, perseverar na busca da sabedoria. Tá? E aí, Tiago continua aí sobre a questão da dúvida. Mas peça sem duvidar. Porque não pense que vai receber do Senhor aquele que duvida. E a gente pensa, se a gente pensa, puxa, então eu não posso duvidar, não posso ter nenhum tipo de dúvida no meu coração. Se a gente pensar assim, então, estou lascado. Quem nunca teve um tipo de dúvida aqui? Você deve estar ouvindo eu falando aqui e já ter duvidado, alguma dúvida já entrou no seu coração, é ou não é? Só nesse momento que eu estou falando. Aí você vai, então já era. Deus falou que se eu duvidar, não vou receber nada, dancei. Vou embora. Não, mas não é esse tipo de dúvida que atinge o nosso coração. Porque a gente pode ver que lá que uma outra tradução fala de ânimo dobre, que é uma duplicidade na vida. E aí, você deve conhecer alguma pessoa já pediu para você um conselho sobre alguma situação? Estou passando por isso. Aí você dá o conselho de acordo, eu já passei por isso, e a melhor saída é assim. Mas eu não quero fazer assim, vou fazer de outro jeito. Quem alguém já falou isso para você? Ou você falou isso para alguém? Você pede o conselho para alguém, quando a pessoa te dá o conselho, mas assim eu não quero, prefiro fazer de outro jeito. É disso que Tiago está falando. As pessoas que estão passando por situações e chega, Senhor, me ensina, eu quero, né? Vem aqui, faz aquela oração. Aí o Senhor vai dar sabedoria. Em primeiro lugar, de onde vem a sabedoria do Senhor? Qual é o nosso primeiro ponto? Palavra. Aí você fala, leia a Bíblia. Não quero ler a Bíblia, não. Mas você não quer sabedoria? Eu quero, mas eu não quero ler a Bíblia. Outro lugar onde a gente recebe sabedoria, na comunhão dos santos, compartilhando das nossas dificuldades, né? A gente estudou hoje sobre o Ministério de Ajuda, que é a gente ajudar uns aos outros, e isso tem a ver também, nossas orações uns pelos outros, trazer uma palavra do Senhor, incentivar, animar. Um jeito bom também de adquirir sabedoria é participando do corpo. Não, eu não, prefiro viver minha vida com Deus sozinho em casa. Mas eu quero sabedoria do Senhor. E aí tem tempo com Deus, devocional, busca, vida de oração. Senhor, eu quero sabedoria. Então, gasta tempo meditando. Não tem tempo para isso não. É esse tipo de gente que Tiago está falando aqui. Não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Você quer, mas quando o Senhor fala, você faz ao contrário. É a pessoa que tem uma aparência de piedade. Não, porque eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso receber do Senhor. E quando o Senhor fala, rejeita o que o Senhor fala. Esse tipo de gente, infelizmente, não vai receber nada do Senhor. É uma fé que é uma aparência de fé,
Porque a gente já falou, fé é o quê? É depositar a sua confiança totalmente sobre aquilo. A gente usa até a comparação com a muleta. Pessoa que não consegue andar, se apoia na muleta. O que ela faz com aquela muleta? Se apoia totalmente naquela muleta. Ela põe o peso do seu corpo naquela muleta. Ela sabe, é aqui que eu vou me sustentar. É assim que nós temos que caminhar em fé. Agora, se o Senhor dá a muleta, mas essa muleta não sei não, eu prefiro dar outro jeito. Deixa a muleta aqui do ladinho. Então não serve para nada. A muleta está aqui, mas eu acho que eu consigo me garantir. Então não está usando o apoio. Não está usando o que Deus está nos dando, está usando a nossa própria estratégia. E aí, Tiago fala, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Se você tem dualidade no seu pensamento, então não vai receber nada, né? E aí, voltando para o nosso metáfora da academia, é aquela pessoa que vai 1 semana, 3 semanas não, né? Mas eu quero. Mas isso aí é muito difícil. Aí, você tem que fazer esse treino. Vou fazer só 2 hoje. Percebe? A minha sabedoria, eu quero a sabedoria. Então você chega para o seu professor, instrutor, né? Fala, eu quero um treino para alcançar esse resultado. Aí ele fala, então você faz isso. Aí você olha para o treino. Isso aqui é muito cansativo, eu não vou fazer isso não. Se fizer só 2 aqui tá bom já. É exatamente a pessoa que pede, quando recebe o conhecimento, vou fazer do meu jeito. E eu acho que vai dar resultado, porque eu sei. Então, para que pediu a sabedoria? Para que pediu a informação? Para que pediu o conhecimento? Por que foi atrás? Porque é esse tipo de gente que Tiago está falando aqui. Então, essa fé, ela não é uma ausência de uma luta interna que nós temos. Senhor, eu estou sofrendo, isso aqui está difícil. Nossa, parece que não está dando resultado. E ele tem toda essa liberdade de chegar para Deus e falar isso. Para Deus, eu preciso de sabedoria, mas eu não estou lidando, não estou sabendo lidar com isso. Está muito complicado. Eu estou tentando, mas está difícil. Parece que não está dando resultado. Você chegar para Deus e falar isso, Deus não vai falar, não tem fé, se vira. Não, muito pelo contrário. Chegar humildemente do Senhor e falar, Senhor, eu não estou conseguindo. Está difícil, eu não estou entendendo. Eu estou fazendo certo. O Senhor, com muita alegria, vai de novo falar com a gente. Com todo o cuidado paterno que o Senhor tem, Ele vai cuidar da gente. Nunca o Senhor vai rejeitar alguém que se achega humildemente e fala, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não sei, está difícil demais. Ele nunca vai nos rejeitar. Agora, se a gente chega, o Senhor falou isso, mas eu acho que não. Aí o Senhor vai, então se vira. Aí o problema é seu. Percebe a diferença? Então, duvidar não é um problema. Ter medo não é um problema. Ficar apreensivo não é um problema. O problema é rejeitar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está falando, a maneira como Ele está falando para a gente lidar com a situação. Aí é um problema. Então, orações que a gente pode fazer, né? Pensando aí na nossa semana, tal, né? Porque eu acho que todos nós estamos passando por alguma provação, né? Ou não? Ou alguém já está livre dela? Eu acho que não, né? De acordo com o nosso texto aqui, ninguém. Então a gente orar, Senhor, né? Mostra o que o Senhor quer produzir em mim através disso. Estou passando por isso, não estou entendendo nada. Então me mostra. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa é uma oração humilde diante do Senhor. Está vendo? É uma oração de dúvida. Eu não sei o que o Senhor está querendo me ensinar. Eu não sei. Está complicado. Para mim está nebuloso. Então me mostra. E Ele vai mostrar. Né? Senhor, dai-me a capacidade de obedecer. Esse é uma outra pedido de sabedoria. O Senhor já me falou e eu não sei. Está difícil obedecer isso. Então me ajuda a obedecer. Percebe? É outra maneira. Às vezes, Senhor, me dá as palavras certas para conversar, para falar com alguém que eu preciso resolver uma situação. Me dá as palavras certas. É chegar diante do Senhor e pedir mesmo, né? E fazer sempre esse autoexame diante do Senhor.
Senhor, estou passando por isso, estou sentindo isso, isso e isso. Chega abertamente diante do Senhor e deixar Ele moldar o nosso coração, moldar os nossos sentimentos, as nossas percepções da situação, tá? E aí, quando Deus nos dá sabedoria, então, a primeira coisa que Ele vai começar a ajustar com a gente é aquilo que a gente considera altos e baixos na vida, tá? E aí onde Ele vai vir para o nosso outro imperativo, que é glorie-se, lá no... que Ele fala, glorie-se, você que está com falta de dinheiro, que é o que Ele fala aqui, glorie-se na sua pobreza. Aí fala, agora não, né? Peraí. Aí já ficou demais, né? Mas não é o que o nosso texto diz aí, ó? Vamos lá de novo. Vamos ler o texto na íntegra aqui, ó. Verso 9. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. Aí, peraí, acho que ele errou aqui, né? Não é? Acho que teve um problema de grafia aqui. O irmão de condição humilde, aqui é o pobre, glorie-se na sua alta posição. Que alta posição, Tiago? Peraí, você não está entendendo. Não tem alta posição aqui não, eu estou mal mesmo. Mas é exatamente, ele está invertendo a situação. E porque continua. E o rico, na sua humilhação, porque passaram, o rico humilhado? Não, eu não conheço essa. Essa não faz muito sentido. Mas aí Tiago aqui está falando, dos ricos e pobres, e mais uma vez a gente vai pensar, Tiago escreveu isso numa outra época, não para a gente que vive no Brasil em 2026, né? Pobreza? Imagina, né? Onde já se viu? Passar situação difícil financeira? Imagina, isso não existe aqui no Brasil, isso deve ser lá só para a época do Tiago mesmo. Mas é muito interessante como ele fala, o irmão humilde, então, se glorie na sua alta posição. É interessante como agora, o que essa sabedoria do Senhor vai fazer com a gente? Vai fazer uma inversão de valores. Os valores terrenos são, se eu não tenho, então eu não sou nada. Se eu tenho, eu sou muita coisa. Ele vai falar, você ter dinheiro, ter uma posição social, no reino de Deus, não significa nada. A questão toda aqui, então ele vai pegar a questão financeira, que é o ponto aqui. O cara que era pobre, porque a carta de Tiago vai trabalhar muito essa questão de ricos e pobres, tá? O problema que tinha na igreja. A gente tem que entender que Tiago está escrevendo uma carta por um problema ali na igreja, que ele estava vivenciando. Então, existia essa separação entre ricos e pobres. Isso vai ser tratado mais para frente ali, principalmente no capítulo 2. Tá? Mas o ponto é aqui, que a gente não saiu do assunto das provações ainda. Tiago não mudou de assunto. Ele ainda está nas provações. Só que ele fala, qual que é a provação do pobre? Qual que é a principal provação do pobre? Viver com poucos recursos. É fácil ou é difícil viver com pouco recurso? Difícil. Então, essa já é uma provação. Certo? Você conseguir viver nesse mundo com poucos recursos é uma provação. E a gente vai precisar de sabedoria do Senhor para conseguir viver com poucos recursos nesse mundo. Confiando no Senhor, na provisão do Senhor. Então, o pobre, ele precisa de um entendimento de Deus que talvez o rico não precise, que é o de Deus supridor, o Deus que cuida, o Deus que cuida de pequenos detalhes. Eu não tenho dinheiro para comprar o gás, aí o Senhor resolveu o meu problema, consegui comprar o gás. O rico nunca vai comprar gás. Como assim comprar gás? Ele nem lembra que compra gás. Sempre lembro de uma situação na escola de música lá que eu dava aula, que era uma escola cara, e uma aluna que já fazia aula há anos, um dia lá, porque sempre o boleto ia direto para o escritório e o pessoal lá pagava, ela nem via quanto custava a escola. Aí um dia ela pegou o boleto, nossa, essa escola é cara,
Depois de mais de um ano fazendo aula. Aí chegou para a professora e falou: é caro aqui, né? Porque, assim, você percebeu agora? Porque sempre pagaram, eu nunca vi quanto custava. Tanto faz. Aí o pior foi a resposta da professora: você acha caro? Quanto você pagou nessa sua calça? É barato mesmo, né? Tanto faz, porque o dinheiro perdeu já o valor. Já não... Tanto faz, R$1.000, R$2.000, o que é isso? Não faz diferença nenhuma. Você fala, é 1.500, é 2.000. Tá. R$500 não faz a mínima diferença. Para alguém que está na escassez, R$500 é muito dinheirão, né? Então a gente percebe, a questão toda aqui, a gente vai se apegar a pequenos detalhes que o Senhor faz com a gente, enquanto que um rico não vai conseguir pensar nisso. Então a gente vai conseguir perceber coisas do Senhor que o rico não vai perceber. Mas ele fala aqui, o pobre então, se glorie na sua alta posição. Porque ele quer mostrar o quê? Uma inversão de valores. Diante do Senhor, não tem rico, não tem pobre. Diante de toda a glória do Senhor, o que é um rico e o que é um pobre? Nada, nenhum dos dois é nada. O Senhor é o Deus de toda a glória. Só que Ele chama o pobre e o rico para se assentar à mesa com Ele. O Senhor não faz essa separação. Então, você que é pobre, glorie-se na sua alta posição. Onde? Em Deus, não na terra. É a gente tirar os olhos daqui dessa terra. Poxa, mas aqui eu não chego em lugar nenhum. Mas, e com o Senhor? Onde nós estamos? Sentado nas altas posições, nas regiões celestes. Não é isso que o texto nos diz? Se o Senhor Jesus está sentado, Ele nos chama para sentar com Ele nas regiões celestes. Então, essa é a nossa alta posição. Então, nós vamos aprender a passar pelas provações financeiras, sabendo que, mesmo nesse perrengue todo que a gente passa, estamos assentados nas altas posições junto com Jesus Cristo. E essa posição ninguém tira da gente. Ninguém. As pessoas podem te impedir de entrar em alguns lugares aqui na terra, porque você não tem dinheiro. Mas, nas altas posições junto com o Senhor, ninguém pode te impedir. Porque quem nos comprou foi o Senhor Jesus Cristo com o seu sangue precioso. Ele pagou o preço, não somos nós. Ele pagou o preço para todo mundo igual. Ninguém foi mais caro ou mais barato. O preço foi igual. Jesus derramou todo o seu sangue naquela cruz. Então, nosso lugar está garantido pela ação de Jesus. E o rico, glorie-se na sua humilhação. E aí, como eu falei, a aprovação do rico não vai ser falta de alguma coisa, de não conseguir pagar uma conta. Não, para ele tanto faz. Mas, de acordo com o Tiago aqui, o rico está isento de provação, então? Não, ele vai ter outras provações. E, geralmente, a provação do rico vai ser aquela que o dinheiro não pode comprar. Porque se ele tem dinheiro para comprar, não seria uma aprovação. Então ele vai passar por situações em que dinheiro nenhum pode resolver o problema dele. Ele vai ter que buscar Deus. Então ele vai ter que se gloriar agora na sua humilhação. Porque pensa para alguém que pode tudo. Eu posso comprar aquilo que eu quiser, posso ir onde eu quiser. E de repente ele tem uma doença. E aí ele chega no melhor hospital e fala, não, eu pago. Não, isso aí não tem remédio para isso não. Não, mas eu pago. Não, não tem o que fazer. Isso é uma humilhação para o rico. Todo aquele dinheiro não serve para nada. E aí, então ele fala para o rico, então, se glorie na sua humilhação, porque agora você vai ter que olhar para o Senhor. Então, aquele que não pode, né? Então a gente tem as duas situações, o que não pode financeiramente e o que não pode, porque não tem como, não existe nada terreno que possa resolver essa situação. Então a gente passa pelas duas situações, né? A gente passa às vezes pela escassez financeira, onde se tivesse dinheiro resolvia, mas a gente também passa pela outra, que mesmo se a gente tivesse dinheiro, não resolveria. Pensa nas nossas angústias internas.
que a gente passa. Muitas dessas provações são internas. Que dinheiro paga? Nenhum. Às vezes, quantos de nós já não fomos desprezados, né, traídos, né, trocados, né, às vezes dentro da nossa própria família, não é? E aí, que dinheiro paga isso? Que dinheiro conserta a situação? Nenhum. Só o Senhor. Então a gente precisa se gloriar exatamente nessas nossas humilhações e encontrar nossa alta posição em Deus, não aqui na terra. Amém? Então Tiago ele dá essa introduçãozinha para a gente aqui, falando no meio das provações, mas já avisando o assunto que ele vai tratar lá na frente. Então, você já fica um spoiler do que ele vai vir falando lá um pouquinho mais para frente, tá? Porque a igreja do Senhor não é medida por aparência. Então, o nosso status, isso não significa nada diante de Deus. O quanto você tem na sua conta bancária não importa para sermos membros da igreja do Senhor. Não existe essa questão, não existe membros VIP, tá? Não tem nada disso. A gente não vai fazer um cercadinho aqui só para os VIPs, porque não existe isso. Todos nós, percebe? Tanto pobre quanto rico, os dois carecem da sabedoria do Senhor. Os dois carecem de aprender a viver no meio das provações. Seja um tipo de provação, seja outro tipo de provação. A provação está aí para todo mundo. E todos precisam do Senhor. Amém? E aí, uma conexão com a cultura de hoje, né? Que ela transforma tudo em performance, né? Tudo em consumo. Se você consome redes sociais aí, você vai perceber, você entra lá no seu Instagram, aí você vai começar a rodar o seu feed, vai ver as pessoas que você conhece, não parece que está todo mundo bem? Todo mundo viajando para lugares legais, todo mundo fala, nossa, a vida de todo mundo está tão perfeita, só a minha que está ruim. É ou não é? Por quê? Porque o mundo quer aparentar coisas. Então quer que a gente aparente ser legal. Mas o Senhor não está preocupado com aparência nenhuma. Ele conhece o nosso coração. E Ele quer mudar o nosso coração. Ele não quer mudar a nossa aparência. Ele não quer que a gente pareça para as pessoas que estamos bem. Ele quer realmente trazer maturidade para a gente. Então, dia após dia, vamos passar por provações. Vamos buscar a sabedoria do Senhor. Vamos perseverar, nos alegrar nisso. E receberemos crescimento e maturidade. Amém? Uma coisa que é importante pensar ainda no mundo de hoje, tudo oscila com o valor de mercado, né? Nossa identidade em Cristo não oscila com o valor de mercado. Ela é constante. O que é inconstante geralmente somos nós. Mas a maneira como o Senhor trata com a gente nunca é inconstante. É sempre do mesmo jeito. A obra do Senhor, ela não oscila. Pensa se a obra de Jesus oscilasse de acordo com a época, de acordo com as situações, né? Não, a obra de Jesus o que Jesus clamou lá na cruz? Está consumado, ponto final, acabou. Não tem oscilação, não tem, serve até certo ponto. Não, está consumado. Amém? E agora com esses nossos valores no lugar aqui, né? Então Tiago levanta os nossos olhos para que a prova não é a palavra final, mas é a coroa, que é o nosso verso 12 lá. Então, vamos ler o verso 12 aqui de novo. Feliz é o homem que suporta a provação. Pensa, lá no começo que ele fala, né? Se alegre, né? Considerar motivo de alegria passar por provações. E aí no verso 12 ele fala, então feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então agora ele vai lá para frente. Fala, você entendeu o que a aprovação é? É uma escola para você alcançar maturidade. Você não vai saber lidar com isso. Logo, peça sabedoria ao Senhor. E Ele vai dar. E se você está pedindo sabedoria ao Senhor, então, siga o que Ele está mandando. Não vai inventar moda e tentar fazer do seu jeito.
Não vai pedir o conselho e virar as costas. Não vai se afastar da palavra. Não vai se afastar da igreja. Não vai se afastar dos seus irmãos, do convívio comunitário. Continue firme. E aí entenda o seu lugar. Não vá se medir de acordo com as outras pessoas. Nem pelo que você tem, nem pelo que você não tem. Mas pela sua identidade em Cristo. Entendeu todas essas coisas? Então agora, se você entendeu e está seguindo, feliz é aquele que consegue perseverar até o final nas provações, porque vai receber a coroa. Então ele fala, agora olha lá para frente, lá no último dia, é lá que a gente tem que mirar. Percebe? Não é a questão aqui não é ser um triunfalismo, né? Não, porque não importa o que eu estou passando, vai dar tudo certo no final. Não, não é isso. É passar dia após dia, vencendo uma provação dia após dia, olhando para o último dia. Não é, tanto faz o que eu estou passando agora, o importante é que lá no final vai dar certo. Não é isso que o Tiago está falando. É perseverar nas provações dia após dia, até chegar lá, olhando para lá. Nosso anseio é a volta do nosso Senhor Jesus. É onde chegaremos à estatura de varão perfeito, é lá. Então eu estou mirando aquele lugar. Eu quero a perfeição. Eu quero a maturidade completa. Que é quando eu receber a coroa. Que é o quê? Agora você chegou. Passou na prova final. Então eu quero chegar lá. Só que para eu chegar na prova final, eu tenho que passar por todas as provas até a final. Eu não posso querer correr para a última. Eu tenho que passar por todas, certo? Mas aí é bem-aventurado o homem que suporta, né? Então, é o horizonte que Deus nos dá, que faz a gente também sustentar cada uma das provas. Porque quando a prova está difícil, a gente vai olhar para a prova final, a gente vai olhar para o horizonte que conduz à vida. É a coroa da vida, né? É uma imagem de honra e vitória. E aí, então ele vai, Tiago ele amarra com que aos que o amam, né? E vai mostrar que essa perseverança, ela não é uma perseverança de teimosia estoica, né? Que não, eu tenho que realmente me anular, eu tenho que realmente sofrer para um objetivo maior. Não, não é essa questão. Como que Tiago começou lá? Servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que esse servo, como o Novo Testamento nos traz, é o servo por amor. É a gente amar o Senhor. Então é passar pela prova, não como eu tenho que passar por isso mesmo, porque eu quero crescer, eu quero ser forte, Não, é porque eu amo o Senhor. E eu quero a maturidade dEle. Então, percebe que não é uma coisa nossa, não é passar pela provação como um crescimento pessoal. Não é disso, é um crescimento espiritual no corpo de Cristo. Não é o nosso crescimento individual. Percebe? A gente nunca pode trazer essa questão do crescimento espiritual para nós, como se fosse um crescimento individual. Porque quando a gente começa a pensar individualmente, porque eu já passei por isso, aquele irmão ainda não, né? Tem que aprender muito ainda. A gente vai começar a olhar, então a gente vai começar a entrar na mesma questão ali do rico. Isso daí para mim é fichinha, né? A gente vai começar. Mas quando a gente entende a nossa vida em comunidade e o nosso amor ao Senhor e ao corpo de Cristo, então a gente vai perseverar nessa prova com amor, não com esse senso de eu passo por isso, eu já passei, eu venci, né? Eu tenho sabedoria para lidar com a situação, mas eu já passei por isso, então o que eu vou ter que fazer? Servir meus irmãos. Então vai trazer, quando a gente olha para a coroa da vida, para o último dia, com a questão do amor, e não só de uma perseverança rígida, a gente vai começar a olhar os nossos irmãos e cuidar deles também, tá? Então a coroa da promessa do Senhor não é um salário de atleta. Percebe? Aquela coroa não é, tá vendo? Venci, cheguei lá, né? Mas é a perseverança de quem ama, de que chegou no final, porque ama. Entendeu a diferença aí? E aí o nosso fechamento cristocêntrico para a gente aqui, né? Porque parece que é uma crítica que vários teólogos têm com relação à carta de Tiago, é que ela não é muito teológica.
Porque ele quase não fala de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade, né? da obra da salvação. A gente pensa nos escritos de Paulo. Então muita gente fala que Tiago não é teológico. A gente só estudou os primeiros versos de Tiago. É ou não é teológico? É. Porque tudo é baseado na pessoa de Cristo. Tiago não está tirando os olhos e colocando a nossa ação e a nossa vida cristã como um código de regras. Porque muita gente acha, não, Tiago está colocando tudo nas obras. É tudo que a gente faz e não o que a gente crê. Mas percebe que ele vai falar da fé. Só que essa fé tem que produzir obras. E é o que ele vai tratar mais lá na frente. Então, Tiago é teológico. Ele vai começar com Jesus. Tá? Então, o caminho da maturidade de Tiago não é moralismo. Não é na nossa força. Mas é seguir o caminho de Jesus, que ele venceu pelo sofrimento. É seguir o caminho de Jesus, ele venceu. Então nossa perseverança cristã, como eu falei, ela não é estoica, mas ela é uma participação na fidelidade de Cristo. Cristo venceu, Cristo foi fiel até o fim. E como estamos unidos com Cristo, nós podemos vencer as nossas provações, unidos com Ele. É sabendo que não é na nossa força, não é na nossa determinação, mas é na nossa união com Cristo. Porque estamos unidos com Cristo. E se estamos unidos com Cristo, temos o Espírito Santo atuando em nós. Logo, somos capacitados para viver e vencer as provações. Então, a gente tem que jogar tudo em Cristo. Não pensar, então, vencer a prova é uma coisa minha. Eu peço sabedoria a Deus, o Senhor me dá e agora eu venço. Não, é em Cristo. Sempre em Cristo, porque Ele venceu. Amém? E para a gente fechar aqui, então, pensando em algumas coisas rápidas para a gente pensar aqui, né? Então, se a gente está passando por provação, e eu penso que a gente esteja, então, vamos considerar com alegria, buscar sabedoria e perseverar hoje. Hoje é o dia. Não é, então amanhã eu começo a pensar nisso. É hoje. Tá? Então, se existe aqueles momentos em que a gente parece que a prova está um pouco mais leve, né? A gente não passa por essas oscilações? Tem provas mais pesadas e tem provas mais leves. Quando a gente estiver na prova mais leve, a gente tem que ter em mente, se está leve agora, vai vir peso por aí. Então, Senhor, já me capacita, porque eu sei que vem coisa por aí. Porque vai vir. Sem dúvida nenhuma. Então, porque quando a gente... E é uma questão nossa. Quando você está bem, você relaxa. E aí quando vem a prova, você não sabe lidar com ela. É ou não é? Então, é sempre pensar, vai vir chumbo grosso por aí. Então, Senhor, já me prepara. Senhor, eu preciso de sabedoria antecipada, porque eu sei que vai vir coisa aí. É buscar hoje, não esperar o negócio acontecer, mas Senhor, eu preciso crescer. Então, já começa a me ensinar agora. Tá? E se a gente está naquele ponto lá, talvez a nossa fé dividida, fala, Senhor, eu não quero agir por conta própria. Eu não quero rejeitar o teu ensinamento. Eu não quero rejeitar a tua sabedoria. Mas eu quero aprender a ter uma fé íntegra. Porque essa fé íntegra é que vai gerar bons frutos. Amém? Então, para a gente pensar aí nos nossos alguns hábitos que Tiago traz para a gente, né? Primeira coisa, esse hábito de pedir sabedoria. E para a gente pedir sabedoria, a gente tem que fazer? Orar. Então é o hábito da oração. A gente precisa adquirir esse hábito. Só que um hábito de ação também, que é essa obediência ao que o Senhor fala. Então não basta pedir. Senhor, me ensina aí. O Senhor fala, tá bom, legal, bom conselho. Não, agora é agir. Tá? Então E essa ação, ela pode ser diversa, dependendo da sua aprovação. Às vezes pode ser um pedido de perdão, ou perdoar, ou agir com honestidade, reconciliação, prestar um serviço, pode ser qualquer coisa. A gente não sabe, o Senhor vai nos ensinar de acordo com a nossa aprovação. E aí um outro hábito, né, que é não desaparecer. Como assim não desaparecer, né? É perseverança no corpo, que é uma coisa que a gente costuma fazer. Então a gente precisa perseverar na oração, a gente
precisa perseverar na nossa obediência e perseverar na nossa comunhão com Deus e com os irmãos, tá? Porque é aqui que a gente vai ser fortalecido. Amém? Então essa é a nossa primeira meditação aqui em Tiago, né? Então a gente vê que realmente a gente vai ter bastante coisa para aprender com Tiago, mas creio que o Senhor falou com a gente nessa manhã, né? Então vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra e o Senhor falou bastante com a gente nessa manhã. Senhor, ensina a gente a ser um povo maduro, nos dê alegria com discernimento em meio às provações, nos dê essa fé sem duplicidade e que a gente possa perseverar até o fim, até o último dia, para a gente receber a coroa da vida. Senhor, ajuste as nossas percepções nessa vida, das posições, da nossa identidade em Cristo. Senhor, nós queremos ter uma fé ativa, nós queremos amadurecer, nós queremos crescer. Senhor, então nós não pedimos hoje que o Senhor nos livre das provações, mas que o Senhor nos ajude a passar por elas, a aprender com elas, a crescer com elas. Senhor, livra a gente desse pensamento de querer estar bem o tempo todo. Porque a gente sabe que se a gente estiver bem o tempo todo, a gente não aprende nada, a gente não cresce. E o nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que passou pelas provações aqui nessa terra e venceu todas elas, na dependência do Espírito Santo, porque foi obediente até o fim, foi fiel até o fim. Senhor, nos dê essa fé ousada de crer, de obedecer, de permanecer, de suportar as cargas, olhando para o final. Senhor, é isso que vai nos tornar uma igreja forte. Não é nos livrar dos problemas, mas é encontrar a solução dos problemas em Ti, encontrar o crescimento em Ti. Nós queremos ser cristãos maduros, uma igreja madura, uma igreja forte, cheia da Tua presença, cheia do Espírito Santo, para ser luz nesse mundo, para ser referência para as pessoas que estão passando por provações. Senhor, que a gente possa ser essa luz nesse mundo, como o Senhor mesmo diz que nós somos. Que a gente não fuja disso, que a gente não se esconda embaixo de uma cama, mas que a gente brilhe nesse mundo para o louvor da Tua glória. Esse é o nosso desejo nessa manhã e nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos ensine dia após dia para o louvor da Tua glória. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.